Começando, começou. Muito bem, então. Boa noite para todo mundo. Me veio uma onda de emoção aqui agora forte. É o último dia do encontro com a primeira turma e eu vou chorar. Ai, meu Muito Deus. emocionada. Oi, Regina. Não chora não, Carla, senão eu vou chorar também. Não, é de emoção, é emoção. Mas a gente não pode segurar choro, né, Regina? Então, hoje é o capítulo 7. Vou pedir para todo mundo desligar o microfone, isso aí. O capítulo hoje é Amor e Morte, está na página 281 até a página 286. Então, eu pedi licença para todo mundo, que ninguém escolheu o item 1, e ele é a abertura do capítulo, e aí eu pedi licença para ler o capítulo 1, o trecho 1. Quer dizer, eu não, vou pedir que a Rejane faça a leitura. Rejane, aqui tem alguns itens aqui que o Bert Hellinger fala de espírito, né? Eu estava até investigando, depois eu vou mandar para vocês lá no grupo do P1, do PAC1, as constelações clínicas, que é um site que eu gosto muito e que respeito muito todas aquelas pessoas, psicólogos e psicólogas, que são consteladoras, em que eu até deixei aqui aberto, ó, o que é constelação espiritual. Então, está interessante esse artigo. Eu não vou me ater à leitura a ele, mas depois eu pego o link e coloco lá no grupo. Quem tiver interesse, daí acessa e lê, tá bom? E a Rejane é espírita, né, Rejane? E aí, se Rejane quiser e puder... Eu também fiquei dentro do kardecismo por 10 anos, mas eu me afastei. E a Rejane, não, ela continua, né, Rê? E aí, talvez você possa até nos esclarecer alguns itens, ou não, ou talvez o próprio livro se autoexplica, né? Tá bom? Você pode começar, então? Nós caminhamos entre os mortos, que é o nome do primeiro item. Quer que eu leia? Sim, pode, por favor? Depois de uma constelação familiar, na qual muitos mortos estavam excluídos do sistema. Grupo. Nas constelações familiares, torna-se especialmente evidente que estamos enquadrados em um contexto maior, no qual todos, mesmo aqueles chamados de maus, ou aqueles que se suicidaram, ou aqueles que tiveram um destino difícil, ou morreram prematuramente, estão igualmente presentes e atuam como os vivos. Nós caminhamos, por assim dizer, entre os mortos que nos rodeiam. Não os percebemos, mas apesar disso, eles atuam. Carla, eu não vou poder continuar. Ok, não tem problema. Foi tomado depois eu vou pedir permissão, se tu deixa, eu contar aquela história que aconteceu na minha constelação contigo. Claro. E em virtude Claro. Disso, eu não vou conseguir ler. Não tem problema. Mara, você quer continuar? Por isso que você levantou a mãozinha? Mara, liga o microfone. Grata, viu, Rejane? Gratidão. Oi, Carla. A Norma não está conseguindo entrar. Será que é alguma Entrando coisa aí? agora, está Na entrando sua? agora. Ok. Está entrando. Obrigada, Mara. Então, eu autorizei aqui, entrou, a Norminha entrou. Ok. Obrigada, Mara. Mara, antes de você dar continuidade, então, a esse trecho de leitura que a Rejane começou, eu fiz uma anotação aqui, e aí eu gostaria até mesmo, Rejane, você, enquanto espírita, se você pudesse, tá? Você fala com a gente. Ele fala assim no final. Rapidinho. Oi, tá me vendo? Não, só esse quadro lindo aí que você pintou. Espera aí, então. Tá bom, vai entrando enquanto a gente vai falando aqui, tá? Tá. Então, nas duas últimas linhas, ele fala assim, né? Nós caminhamos, por assim dizer, entre os mortos que nos rodeiam. Não os percebemos, mas, apesar disso,
Eles atuam. E aí eu anotei. Ele e o Bert aqui, e aí, gente, tem muita coisa do que o Bert traz. Eu não consegui ler tudo ainda, né? É muita coisa. Eu tenho ainda mais 20 anos para estudar, né? Eu estou estudando só desde 2019. Vou te dar a vez, Rejane. Então, assim, eu ainda não tinha encontrado nada que falasse tão específico assim como ele está falando aqui, né? E aí eu anotei. A Norminha saiu do quadro lindo, está entrando com outra conta. Aí eu anotei aqui assim, que quando ele fala, os mortos estão entre nós, não percebemos, mas apesar disso tudo eles atuam, seriam os espíritos, como o espiritismo nos traz, ou seriam através das memórias, né? As memórias que existem no campo mórfico. Você sabe falar para a gente sobre isso? Senão vai ficar tarefa de casa. Rejane. Carla, eu não sei para as outras, mas eu estou te ouvindo muito baixinho. A hora que a Norma entrou ali, abaixou o volume. Eu não sei para as outras, mas aqui é muito baixinho. Como é que Vocês está estão para me ouvindo bem? Eu mal consigo te ouvir. É Não sei o que mesmo? aconteceu. Será que você sai e entra de novo? Vou sair então. Tchau. Tchau. Então, eu tenho essa dúvida que eu perguntei para a Regiane agora há muito tempo. Inclusive, assim, no final da minha formação. Ei, Norma, boa noite. Bem-vinda. Ó, Norma de alcinha também, ó. Vai tá calor, né, Norma? Esse pessoal todo encapotado aí, ó, e você e a Cláudia de alcinha. Mas então, como ele era uma questão, né, Rejane, lembra que no final da nossa formação, nós montamos até um grupo para a gente estudar isso, né? Será que como é que Bert Hellinger vê isso? É espírito, espírito, como o kardecismo traz, e as religiões espíritas, ou é o que está na memória, no campo morfogenético? Você sabe, Rejane, falar sobre isso? Olha, eu vou falar dentro da minha experiência, né? Assim, como espírita e que participante de mesa mediúnica, né? Então, aqui, quando ele fala assim, nós caminhamos, por assim dizer, entre os mortos que nos rodeiam, através dos livros, e eu não sei se alguém já ouviu o Chico Xavier falar, o Divaldo Pereira Franco, né? Então, eles estão aqui entre nós, nos ouvindo, e tem alguns que moram junto, né? Não nos perturbam, não acontece nada, mas eles convivem junto. Pelo menos é a experiência que eu tenho, e também eles se comunicam, claro, daí através do nossa glândula pineal, né? Eles emitem a mensagem, a gente recebe, mas eles estão ali, enviando aquela mensagem, e a gente transmite. Uhum. Então, Foi eu que eu confio aprendi nisso. também. Oi? Foi que eu aprendi também quando eu fiz o curso na FEB, que aqui em Isso. Brasília é FEB, Federação Espírita Brasileira, né? Eu fiz alguns módulos e também a minha prática dentro da casa espírita, como médium de passe e etc., e nos estudos que a gente fazia também era exatamente isso, né? Isso que você está falando e é isso que está escrito aqui, né? E assim, eu mesma já vi pessoas que já se foram, inclusive no mesmo dia, tenho experiências com isso, né? De colegas que desencarnaram na casa espírita e à noite sendo carregados por enfermeiros para o hospital, que a casa espírita também a gente aprende que é um hospital, né? É dito nos livros e tal. E eu vi, né? A pessoa sendo carregada, conduzida. Então, assim, outras experiências, Sim. e não sei se tu já posso contar agora a minha experiência contigo em constelação, ou eu espero mais um pouquinho? Espera mais um cadinho, ou você quer falar agora? Tu Quer aproveitar sabe, o gancho?
Deixa a Cláudia falar um pouquinho. Aí você fala. Fala, Cláudia. Eu, assim, minha família é espírita, eu já li vários livros espíritas e tal, mas eu acho que não, que o sentido não sou especialista em Bert Helling, mas eu não acho que é nesse sentido do espiritismo, eu acho que é em outro sentido, eu acho que é o sentido das memórias mesmo, da energia da vida deles que fica entre a gente. Não sei, a percepção que eu tenho é que não é nesse sentido que os espíritos estão aqui. Eu acho que não. Bom, eu, na minha leitura que você leu, não percebo como esse link com o espiritismo. Parece, mas eu acho que não é. Eu acho que é mais para essa questão de memória, da energia, do que eles viveram, como isso impacta na vida da gente, se a gente não aceitar. As exclusões, e ficam internamente. isso. Norma, antes de você falar, que eu sei que você vai continuar esse assunto, né? Eu vou sugerir uma coisa, então. Eu vou sugerir eu terminar de ler esse item, porque ele vai falando mais coisas aqui na frente, e aí, se a resposta, se você vai ficar contemplada com o que está escrito, beleza, ou você continua querendo dar sua opinião. Pode ser? Pode? Então, tá bom, vamos lá. Mara, você pode? Para os mortos existem, evidentemente, página 281. Para os mortos, existem evidentemente diversas maneiras de estar mortos. Por exemplo, podemos ver na última constelação que o falecido avô não queria ter mais nada a ver com as demais pessoas do sistema. Esse é um estar morto nefasto. O estar morto de um excluído ou esquecido, ou estar morto de um excluído ou esquecido. Entretanto, porque o avô foi incluído e honrado, despertou do estar morto nefasto e pôde agir abençoando os vivos. Então, como é que eu compreendi esse trecho, né? Esse estar morto na memória, né? Esse estar morto na memória da família, do sistema familiar. Então, não se sabe, não sei qual foi a constelação, é uma constelação que aconteceu nesse encontro, em que este avô, ele estava morto na memória. A partir do momento que essas pessoas, durante a constelação, conseguiram voltar a incluir esse avô no sistema, e a constelação ajuda muito para isso, não só a constelação, né? Se a gente faz exercícios sistêmicos, Ho'oponopono, a oração que, enfim. E aí, mas nisso que ele fala aqui, a constelação ajudou a trazer esse avô novamente. Então, o estar morto de um excluído ou esquecido, né? Sabe, aquela pessoa que não se fala mais, não quero mais falar, passou, né? Passou. Entretanto, porque o avô foi incluído, então ele foi incluído novamente na constelação familiar e ele foi honrado. Ao ser incluído e honrado, ele despertou no estar morto, quer dizer, nessa memória de estar morto, nefasto, e pôde agir abençoando os vivos. Então, assim, a constelação não está aqui para a gente ver, né? Mas, pelo que eu estou entendendo, durante a constelação, esse avô foi honrado e foi novamente incluído no sistema. E aí, de certo, deve ter tido um exercício ali, energético, em que a memória do avô abençoa, então, aquela família. Beleza? Essa é uma das soluções. Mara, pode? Essa é uma das soluções fundamentais neste trabalho. Que se resgatem os excluídos e os mortos, para que, por assim dizer, ressuscitem do estar morto, nefasto, e, então, hajam com benevolência sobre os vivos.
Depois que esses mortos forem honrados, podem se retirar afavelmente e deixar os vivos em liberdade. Você sabe que eu sublinhei essa última frase, né? Depois que esses mortos forem honrados, pode se retirar afavelmente e deixar os vivos em liberdade. A Isabela Couto, se vocês não a conhecem, eu indico que busquem. É uma mineira, é de Belo Horizonte, Mara. E ela, você conhece, eu sei que você conhece, né? A fala dela não é nada assim. É que eu tenho um número 44, assim, dentro do espiritismo, né? Eu fiquei lá 10 anos, eu sofri o coma, eu vivi o que eu vivi no meu coma, então eu vivi de fato, né? O plano espiritual e com memórias dele. Não foi nada inventado. Então, eu tenho essa linha assim. A Isabela não tem, não. Ela é papum. É preto no branco e acabou. Não tem esse papo de levar mais para o lado espiritual. Não. E aí, quando ele fala aqui, né, aí ela fala, deixa esses mortos, né, liberta esses mortos, né, para não ficar ali preso nessa memória, sabe, fica ali preso na memória da pessoa que morreu lá no final, no item aqui, quando o parceiro falecido é colocado no pedestal. Ali ele fala muito claro isso também, sabe? Essa coisa de a pessoa morreu, aí as roupas da pessoa ficam no armário para sempre, né? É não permitir que essa pessoa morra, né? Aí ele fala que isso é um... Eu vou pular, porque eu sei que nós não vamos ler. Ele fala que isso é uma forma de exclusão. Deixar, ou então fazer um altar, né, com os pertences da pessoa, é uma forma de exclusão. Exclusão do quê? Excluir essa pessoa do mundo dos mortos. Se ela está no mundo dos mortos, respeitar que ela está no mundo dos mortos. É diferente de você ressignificar as dores e as mágoas com essa pessoa, né? E aí trazer para o seu coração, e daí aliviar, é outra coisa. Mas eu gostei muito dessa frase, depois que os mortos forem honrados, podem se retirar afavelmente e deixar os vivos em liberdade. Norma. Abre o microfone, Norma. Está fechado. Desculpa. A própria Bíblia, ela fala sobre isso, quando Cristo diz, né? Deixe que os mortos cuidem dos seus mortos, né? E na minha concepção eu já li muito também sobre kardecismo, tudo, não existe a morte que existe é física, porque tudo é energia, a energia fica, entendeu? Boa ou ruim, ela fica. E o que nós devemos trabalhar, na minha opinião, é justamente essa energia, entendeu? Deixar que ela flua bem, né? Não ficar se prendendo a coisas materiais, né? É isso aí que a Carla está falando, que o Robert Heming, né, falou, para deixar que eles vivam a vida deles depois desse plano. Porque, na verdade, tudo, na verdade, não existe, para mim, na minha opinião, tá? Não existe céu, não existe inferno, tá todo mundo aqui, ó. Tá? Basta você captar energia. Então, quando você consegue captar essa energia, é quando você consegue ver, é quando você consegue até se desprender dessa matéria, vamos dizer assim, a matéria, a pessoa, né? É isso. Eu penso assim, né? Não sei, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma forma de ver determinadas situações, né? Agora, a Bíblia mesmo diz, está lá, ó, deixe que os mortos cuidem dos seus mortos. Eu acho muito interessante isso aí. Isso aí. Vamos continuar? Pelo contrário, aqueles mortos... Quer que eu leia, Mayra, esse trecho? Se quiser ler, pode ler. Vai, amada, vai, porque eu estou cansadinha. Pelo contrário... Está ouvindo bem, normal, né? Sim, sim, sim.
Pelo contrário, aqueles mortos que foram excluídos agem de maneira negativa sobre o sistema, não porque queiram, como se fossem maus espíritos, mas porque os vivos não lhes dão espaço, porque os vivos não os respeitam nem amam. Aqui é quando reforçando a questão da exclusão, né? Quando a gente excluiu, então vai agir sobre o sistema familiar, as exclusões que aconteceram, né? De novo, né? E também eu só aprendi com a Isabela Couto, a gente não tem que chamar para tomar café e nem comer o churrasco lá em casa, não, né? Mas a gente pode, quanto mais a gente conseguir resolver no coração, melhor para a gente, melhor para essa pessoa, né? E aí vai ficando mais leve até a nossa vida, né? Porque carregar esse peso todo. Então, aqui, ó, eles agem de maneira negativa. Não é porque eles são maus e ficam ali para azucrinar na nossa memória, mas é a nossa própria memória. Eu lembrei aqui da Mafalda. Todo mundo conhece a Mafalda, né? Lembrei da Mafalda. Tem uma tirinha dela ótima que eu usei muito nas minhas provas de sociologia, quando ela diz assim, a mãe dela pede para ela ir na padaria, né? E aí ela volta e ela vira para mim e fala, a mãe dela fala, você trouxe o troco? Ela disse, eu trouxe porque aquele inquilino não deixou que eu ficasse com o troco. A mãe vira para ela e fala, mas que inquilino? A minha mente, mamãe, a minha consciência, que é o meu inquilino, não deixou que eu ficasse com o troco. Né? Então, assim, é ótimo, né? Então, essa memória que a gente fica impregnado, né, de rancor, de mágoa, isso é uma coisa que tranca a fluidez da nossa vida, né? É como se a gente estivesse tomando o próprio veneno, né? Todo dia uma gotinha, todo dia uma gotinha, todo dia uma gotinha. Então, frequentemente, uma criança, esse aqui eu grifei, então, frequentemente, uma criança do sistema familiar expia a injustiça que foi feita a esse morto. Injustiça feita a esse morto. Por exemplo, escolhendo uma profissão que exige uma renúncia. Por quê? Aí ele explica aqui embaixo. Mara, você continua, por favor? Para um homem que havia colocado anteriormente a sua família de origem. Você antes era pároco. Você tem também agora uma profissão que requer muito de você. Você trabalha com deficientes auditivos. Essa profissão tem algo de curativo. De um mau destino familiar também tem forças curativas, que agem de maneira positiva. Na verdade, assim se pode e assim se deve ver a questão. Né? Então, quando ele fala ali em cima, que foi onde eu grifei, que é comum dentro de toda a experiência dele e da nossa também enquanto consteladoras, né, Rejane? As crianças, quer dizer, os descendentes, vêm expiar, e esse expiar não é uma expiação... Eu fiz uma live só sobre esse item, esse expiar, né? Ele vem... expia a injustiça que foi feita a esse morto. De que forma? A criança vem e traz uma profissão, por exemplo, que ela não consegue ter, que vai exigir uma renúncia. Como, por exemplo, né, quando a pessoa escolhe ser padre. E também eu fiquei pensando nas pessoas que escolhem a profissão de médico ou de médica, né? O quanto a sua família fica separado, o quanto esse profissional não pode dar toda aquela atenção, né, a essa família, ou aquelas outras pessoas que vão trabalhar lá na plataforma do petróleo, que tem que ficar 15 dias lá. Então, são pessoas que vêm com uma profissão, normalmente para expiar esses excluídos que não conseguiram ser vistos, que não conseguiram ser olhados. Mais um ponto, Mara, mais um ponto que deve ser considerado, 2 pontos.
Aquilo que parece estar em primeiro plano como culpa no seu sistema, o avô abandonou a sua família e você também abandonou a sua família. Só um pouquinho Quando mais, só um parêntese. Aí é quando ele diz assim, quando o avô abandonou e você abandonou também, quer dizer, ele está em lealdade inconsciente a essa memória de um avô que abandonou a família. É muito comum as famílias antigas, né? Hoje em dia talvez também exista, mas dentro da minha experiência, as famílias antigas dos avós e também mulheres que abandonam a sua família e vão embora. E aí esse neto, né, o bisneto, em lealdade a essa memória, também abandona a sua, mas não por ser mal, mas por escolher uma profissão, por exemplo, que não consegue ter tanta disponibilidade para a família. Quando olhado mais de perto, tem uma relação bem diferente. Frequentemente, aparece dentro do sistema familiar, que abrange gerações, como uma forma especial de fidelidade e amor. Esses emaranhamentos têm algo de inexorável e inevitável em si e, portanto, não podem ser observados do ponto de vista da moral, no sentido que se diga, o homem ou a mulher poderiam sim, se quisessem. Eles não o podem. Nenhum de nós pode. Quando ele diz nenhum de nós pode, essa lealdade inconsciente que a gente tem, que a gente nem sabe que tem. E aí a gente vai e faz e age, porque a gente está, na verdade, de acordo com a visão sistêmica, nessa lealdade por amor mesmo, ao seu sistema familiar. Por querer continuar acreditando que só irá conseguir continuar no sistema familiar se eu repetir ali o que o meu avô, meu bisavô fez. Entende? É nessa linha aqui. Eles não podem, nenhum de nós pode, assim, conscientemente, né? A não ser que a gente, no momento que a gente dá uma acordada e diz assim, ó, não. Comigo, como é que é aquele ditado? Comigo não, o quê? Comigo não... Tem... Hã? Comigo não, violão. Comigo não, violão. Comigo não, violão. Eu vou fazer diferente, de jeito nenhum. Mas muitas vezes a pessoa, por não saber, ela faz, porque está correto, né? Por exemplo, eu escolhi medicina, faço plantão para caramba para eu conseguir dar conta, porque esse pai ou essa mãe está na rua, mas está provendo a família, né? Está provendo a família, sabe? Então, aí fica bem. Mas aí chega uma hora que essa pessoa se sente, e ela não sabe por quê, mas sente um vazio, sente um incômodo tão grande por estar fazendo, por ter escolhido, por exemplo, uma profissão como essa. Eu acho que existem outras profissões também, mas aqui eu agora não lembro. Uma vez ganha essa visão, porque se vê na constelação familiar como se originam os emaranhamentos. Então, nos tornamos mais suaves e tolerantes, não somente com os outros, mas também conosco mesmos. Sabemos, então, que cada um é conduzido da sua maneira. Entretanto, quando se traz à luz os emaranhamentos, existem, às vezes, soluções para o que é bom. Então, assim, eu digo por mim que eu fiquei tão menos rígida comigo, eu guardei tanto mais os meus chicotes, né? Dentro dessa questão, a partir da visão sistêmica, eu parei de me culpar tanto, né? Então, é comum que quando, à medida que a gente vai estudando e aceitando também, né? Porque às vezes você estuda, mas não aceita, e está tudo certo também. Ninguém é obrigado a aceitar a visão sistêmica, né? Eu só digo que dentro da minha experiência me tornou muito mais leve para olhar para a vida, né? E aí, quando você traz à luz os emaranhamentos, né? Então, assim, quando eu, Carla, vou entendendo aonde estão os meus emaranhados, aí existem, muitas vezes, soluções para esses emaranhados que eu observei que a constelação familiar
me trouxe à luz e que eu passei a entender. A Norma vai falar e depois, então, a Rejane, que quer trazer o depoimento da experiência, né, Rejane? Mantém? Continua querendo? Sim? Não, depois eu quero uma dúvida em relação ao que tu falou ali, mas pode seguir. Não, a Norma vai falar agora. Microfone, Norma. Microfone. Você falou do emaranhado profissional, né? Não é bem emaranhado profissional. A gente se emaranha com a memória da família. E aí, para continuar mantendo essa memória, porque inconscientemente eu acredito que se eu continuar nesse emaranhado, eu vou continuar na família. Tá. Então, o que você diz do nosso avô? Foi sapateiro e ninguém... Ninguém. Eu estou querendo saber, tá? Estou perguntando. Meu avô foi sapateiro. Nenhum dos filhos dele, nem as mulheres, nem os homens, se tornaram sapateiros, né? Uhum. Outra coisa, com relação à medicina, né, você citou uma profissão, né? Na época de Bert Helling, de que ano que ele é? O Bert morreu com 94 anos. Há pouco tempo? 2019. Tá, então ele viveu lá no século XIX, começou no XIX, terminou no XX, como é que foi? Não Ele sei. começou no 20, né? E terminou no 21. Então, na época dele jovem, os médicos trabalhavam de outra forma, não como é hoje. Os médicos trabalhavam por amor à profissão também, mas não era essa correria que é hoje. Nosso sistema é que faz com que os médicos tenham que trabalhar compulsivamente para poder bancar uma vida, vamos dizer assim, que se baixe. Eu penso assim, né? Então, eu não sei, eu não concordo muito com esse emaranhado aí profissional, não, por causa disso, entendeu? Tem várias questões aí sociais no meio. Tá? Que talvez na época do Bert Helling, na juventude dele, Não, mas não foi não tivesse. Mas o Bert não falou em medicina, fui eu que falei. Não, eu sei, mas eu estou falando qualquer outra profissão, cara. Na época dele, no século XIX, não, século XX, início do século XX, as profissões eram abraçadas de outra forma. Entendeu? Ninguém pode afirmar tanto, né? Mas com certeza que você traz... Mais tranquila, com certeza. Hoje não, hoje, principalmente nessa sociedade que a gente vive, né, economicamente falida, que é o nosso país, você tem que dobrar a carga. Entendeu? E muitas das vezes, na minha opinião, não tem a ver com lealdade, não. Tem a ver com socioeconômico. Tá. Legal o seu ponto de vista. Mas então deixa eu esclarecer, né? Os emaranhados, eles existem desde sempre, independente da época, independente da cultura, independente do país, né? A gente está emaranhado, a gente se emaranha para acreditando que vai continuar a fazer parte do sistema familiar. Aí você deu o exemplo do nosso avô, né? O nosso avô foi sapateiro e nenhum dos filhos seguiu a profissão de sapateiro. Não tem que necessariamente seguir a profissão, né? Mas se a gente for olhar, são 10 filhos, gente, que os nossos avós tiveram. Se a gente for olhar a história, que não é o caso aqui agora, né? Senão a gente vai tomar muito tempo, mas se a gente for analisar cada um dos nossos tios, inclusive o nosso pai, a gente vai... Eu já enxerguei muitos emaranhados ali, a partir do avô e da avó, que são pai e mãe deles, né? A família de origem. E o pai e a mãe deles emaranhado com os emaranhamentos deles. Então, filho ou filha vai se identificar com algum desses emaranhados, né?
Entende? Então, que não necessariamente você tem que continuar a profissão do pai e da mãe, entendeu? Eu, por exemplo, não segui. Você e os outros 4 irmãos seguiram. Eu não quis, a Juliana não quis, né? E vários exemplos que a gente tem. E, com certeza, à medida que a sociedade ela vai modificando, e o aspecto social, econômico... Gente, o que mais nós temos, talvez hoje, não sei, mas existe, sempre existiu na sociedade inteira, desde o seu princípio, as exclusões, né? Sempre existiram. Então, quanto mais eu estudo, mais eu aceito o que a visão sistêmica traz, mais eu concordo, né? E aí eu vou aceitando junto, tá? Norma, vamos só avançar, porque senão não vai dar tempo. Já são 15 para as 9, e eu quero fazer uma dinâmica senão a gente vai ficar, né, dando volta no mesmo ponto, tá bom? Eu quero fazer uma dinâmica de despedida hoje, que hoje é o último encontro. Mara? O Bert, ele traz nesse livro aqui, que é muito interessante, um capítulo inteirinho sobre vida e morte. E aí ele faz a relação entre a vida e a morte, que é a fonte não precisa perguntar pelo caminho. Maravilhoso. Né? Tem um capítulo inteirinho a respeito de vida e morte, ele traz alguns aspectos assim, super interessantes nessa relação de vida, de morte, alguns tipos de morte. Então, assim, é bem bacana, de repente, quem tem um livro, né, alguma coisa assim, está dando uma lida para acrescentar, né? Ótimo. No assunto. Mara, depois faz assim, coloca no grupo a foto do livro e também, né, sim. todas as páginas. para as pessoas poderem encontrar. Sim, Esse aí eu ainda tenho em PDF só, eu não tenho ainda ele físico. Ok. Maravilha. Rejane? Eu entendo que dentro das constelações, que são memórias realmente que a gente resgata ou não, né? Eles morreram e a gente resgata aquela memória ou exclui eles, tá? Eu entendo isso aqui dentro das constelações. A pergunta que tu fez foi dentro do espiritismo. Espírita que eu sou, eu respondi. Aí eu queria também, só que daí eu queria perguntar para ti, como tu já foi espírita, não sei como é que tu tá, a ligação Não, que tu tem, não. Hoje eu sou espiritualista. Tá. Então, assim, a pergunta é assim, ó, a pessoa morreu, acabou? Só existe, então, na memória? Eu não acredito nisso, não. Eu acredito, os 10 anos que eu passei dentro do espiritismo, dentro da doutrina espírita, eu aprendi isso e aceito, assim, que o que acaba é a carne, é o corpo. Isso acaba. Mas eu acredito que tanto que eu prefiro o nome desencarne do que morte. Porque morte parece que acaba total, né? Zero total. E eu não consigo acreditar nisso, até pela experiência que eu tive no coma. Eu não consigo acreditar que o corpo faleceu, morreu, né? O corpo, que nós habitamos, o nosso corpo habita, o nosso espírito habita num corpo, né? Então é nisso que eu acredito, Rejane. Isso é a minha crença, né? A minha crença é essa. Eu não acredito que o corpo faleceu e acabou tudo, zerou tudo. Não consigo acreditar. É difícil para eu acreditar dessa maneira. Tá, então o espírito permanece, a carne é que se vai. Então, alguma coisa, a essência, uma energia, continua. Continua, é isso? Eu acho que sim. O que vocês acham? Tá. Mas na constelação familiar, não se trabalha com isso. Aí se trabalha falando da memória da pessoa para resgatar, é isso? Isso. É um campo energético, né? Esse campo energético que aí o inglês biólogo Rupert Sheldrake ele traz, né? Sobre o campo morfogenético.
Ele tem, gente, o vídeo dele no YouTube tem mais de 2 horas, eu acho. Ele dá uma aula maravilhosa sobre como que essas memórias, elas influenciam nesse campo energético. Imagina a nossa família, né? O quanto a gente está ligado, né? Eu gosto da capinha eu gosto dessa capinha aqui, né? O quanto a gente está ligado por teias invisíveis. Quando a gente começa a conviver muito com uma pessoa, né? Chega um momento que a gente vai encontrar a pessoa e está usando o mesmo tom de roupa, não é? Ou a gente, enfim, porque aí existe o campo energético de identificação e é com isso que a constelação familiar trabalha, né? Em nenhum momento a constelação familiar ela foi trazida como uma religião, né? Era isso? Podemos seguir, Maria? A gente, olha, ainda tem o item 3 para ler. E aí a gente vai pular, viu, gente? A gente vai lá para o item 8, que é o da Claudinha, e aí a gente faz a dinâmica para encerrar, porque vai dar 9 horas já. Pode ser? Rejane, você queria fazer um comentário sobre... No início, lembra? Você falou, eu não consigo continuar a ler, porque eu lembrei da nossa constelação. Você quer falar? Eu lembrei da constelação, mas eu prefiro não comentar mais. Desistiu? Passou? Passou. Era para ter sido aquela hora, né? É. Então, tá bom. Vai com o que o seu coração sente. Se você sentir que precisa falar, a gente abre o microfone para você. Então, vamos lá. Aí, a Regiane pediu para ler, então, o 2, e eu falei que aí não ia dar tempo, né? E no item 2, que é o terapeuta respeita a morte. Ele fala um monte de coisa, e tem esse trecho que é na página 283, quando ele diz assim, que um terapeuta que tem medo da morte pode render-se quando se trata dessas coisas. O terapeuta respeita a morte, ele a tem ao seu lado porque não a teme, mas, no entanto, curva-se diante da morte. Então, o terapeuta é um guerreiro. Quem é um guerreiro? Um guerreiro é aquele que pode olhar a morte nos olhos sem temor e, no entanto, com respeito. Então, assim, como que eu entendi isso aqui, né? Esse trecho aqui de número 2, de que nós, enquanto terapeutas, e vocês, enquanto terapeutizadas, né, vamos dizer assim, é importante a gente conseguir olhar para a morte, para ela mesmo, sem medo, porque eu entendo que, como eu acabei de falar, não zera de novo, não zera tudo. Não zera. Como eu entendo e como eu aceito, né? Não zera. Então, eu, enquanto terapeuta, se me acontece uma situação de uma cliente ou de um cliente em que a morte aparece ali, porque vai aparecer, né? Seja do pai, seja da mãe, seja de um ancestral, vai aparecer, poder olhar para ela de verdade. E ok, mas aqui, ó, você volta para o meu sistema. Eu vejo você, né? Tem essa frase, assim, uma das frases sistêmicas é essa. Eu vejo você. Então, quando esse excluído, ou essa pessoa excluída, enfim, se sente visto novamente, olhado, então volta a fazer parte do sistema. Aí aqui embaixo ele diz assim, existe a ideia muito divulgada de que os mortos teriam inveja dos vivos, assim como se os mortos não estivessem bem. Aí ele continua assim, porém, os mortos são perfeitos. E assim é. Regina? Boa noite. Boa noite, Carla, querida. eu tive uma experiência hoje à noite, de madrugada, com a minha irmã, a minha irmã especial, que a gente já conversamos sobre ela. Sim. Ela tem a 4ª semana já que ela está com uma tosse, uma gripe que não melhora.
E essa noite ela passou muito mal. E ficou muito ruinzinha mesmo. E assim, ficou bem abatidinha, sabe? Bem frágil. E eu não dormi a noite com ela. E teve um momento assim, 3, 4 horas da manhã, que ela passando mal e ela olhou para mim e falou assim, com muito medo, ela virou e falou assim: "Eu vou morrer?". E eu olhei para ela, ela estava com muito medo. E eu virei para ela e falei assim: "Na hora que chegar a sua vez, você vai sim". Mas eu falei assim de uma forma tão, não falei com essas palavras, mas eu falei de uma forma que eu encorajei ela, sabe. E eu virei para ela e falei assim: "Quando chegar a sua vez, não, você não precisa ter medo, que você vai encontrar muitos irmãozinhos lá em cima para te receber, para te acolher, e papai do céu vai te acolher num paraíso muito lindo". Eu falei de uma forma tão bonita, que ela olhou para mim assim, com a carinha, e deu aquele sorriso tão lindo, sabe, e se sentiu tão acolhida, Isso. e ficou tão feliz. Depois a gente eu levei ela para a cama, e eu fui fazer massagem nela com óleo de lavanda e tal, e ela ficou tranquila, sabe, aconchegou, sabe, Carla, foi tão bonito, que ela estava com tanto medo. Que Foi bonito, lindo, foi Regina. uma experiência É, muito bonita. que bonito. Que gratidão por ter trazido a experiência. Porque é isso mesmo, né? Nesse momento do medo da pessoa, o que você tem para dizer? Você tem que acolher, né? Você vai acolher, acolhe. E a forma que você fez melhor foi acolher. E ela se sentiu acolhida. Que bonito. Sim, Obrigada. por nada. Podemos ir, então, para o olhar a morte nos olhos. Regina, quer falar mais alguma coisa? Não, né? Tá. Não, Esse item foi escolhido pela Regina, pela Regiane e pela Dani. Olhar a morte nos olhos. Você pode ler? Regiane, você pode ler agora? Ainda não? Como é que você está? Para descansar, Mara? Pode? Ai, agora eu leio. Aquela emoção passou, aquela emoção forte, assim, arrebatadora, passou? Ah, Então, lê para a gente, por favor. hoje Gente, só um você disse segundo. que um Vai lendo, guerreiro. que eu vou abrir a porta com uma gata branca que está aqui pedindo para abrir a porta. Vai lendo. Hoje, o participante, hoje você disse que um guerreiro é alguém que tem respeito diante da morte, mas não a teme. Como posso aprender a não temer a morte? Bert, pode-se olhar a morte nos olhos. Quando se o olha atrás dela para o que está no além, além do além. Além do tempo. Vamos ler de novo. Pode-se olhar a morte nos olhos, pode-se olhar a morte nos olhos. Quando se olha atrás dela, para o que está no além, além do tempo. Eu resumi isso em uma história. Ela se chama O Círculo. É lindo Um esse homem admirado. poema. Vamos ler? Mas por que não? Ai, É? sim, Tá. sim. Eu circulei um monte de coisinha nele. Tá. Um homem admirado pediu a alguém que percorria com ele um trecho no mesmo caminho. Diga-me, o que conta para nós, o outro deu-lhe como resposta. Primeiro, conta que estamos na vida por algum tempo, para que haja um princípio antes do qual já houve muito, e para que, quando termine, caia de volta no muito antes dele. Porquanto, como num círculo que, quando se fecha, seu fim e seu princípio são um e o mesmo. Assim, o depois de nossa vida une-se ao seu antes sem ruptura, como se entre eles não houvesse existido tempo. Tempo temos, portanto, somente agora. Depois conta que o que no tempo realizamos com ele se nos escapa, como se pertencesse a um outro tempo, e nós
onde acreditamos atuar, somente somos levantados como uma ferramenta, utilizada para algo acima de nós e que se torna a guardar. Ao fim, somos liberados. O outro pergunta: se nós e o que realizamos, cada qual ao seu tempo, existe e chega ao fim, o que conta quando o nosso tempo termina? O outro falou: conta o antes e o depois como um mesmo. Então, separam-se os seus caminhos e o seu tempo, e ambos se detiveram em seu passo e em seu íntimo. Que lindo, né? Eu achei tão bonito isso. Eu circulei várias partezinhas aqui. É porque, assim, o resumo disso, né, que eu entendi, talvez vocês tenham entendido de uma outra forma. Lá na filosofia, a gente fala que a vida ela se desenvolve como um movimento em espiral, né? Ascendente. Então, a gente está aqui num ponto e a gente vai. O bonito é isso, né? A gente vai, evolui e volta para o mesmo ponto. A gente volta para rever, né? E aí a gente vai subindo mais um pouco. E aí, ó, vai subindo e vai voltando para o mesmo ponto. Pega de novo, revisita aquele lugar, revisita aquela questão e acende mais um pouco. E encontra de novo, e revisita. E não é assim a vida? A vida não é esse círculo, né? A gente vai e volta para o mesmo ponto várias vezes. E aqui, quando ele pergunta assim, o participante, né? Como posso aprender a não temer a morte? Como posso aprender? E aí o Bert traz esse poema que, para mim, fechou. Ele respondeu muito bem. Eu achei que ele foi muito sábio com esse poema, né? E aí eu sublinhei, temos tempo, portanto, somente agora. O tempo, ele é agora. Depois, ao fim, somos liberados. Depois, conta o antes e depois como um mesmo. Né? O antes você conta como um mesmo. E então separam-se os seus caminhos e o seu tempo, e ambos se detiveram em seu passo e em seu ritmo. Então, assim, isso, por exemplo, que a Regina falou para a irmã, né, que foi a forma que a Regina teve de acolher a irmã dela. Eram as palavras que ela tinha, era o que o coração dela pôde dizer para a irmã, para acalmar a irmã que tem necessidades especiais, podia ouvir naquele momento, né? E esse ir e vir, quer dizer, poder olhar para a morte olhando nos olhos dela, isso acalma muito a gente, né? Embora todos nós que estamos aqui nesse momento temos medo dela, né? Eu não sei, mas eu tenho ainda. Tanto que a gente olha, tem cuidado ao atravessar a rua, a gente não se debruça numa janela do 10º andar, a gente dirige com cautela, e isso é um medo, é uma sobrevivência, né? Que é natural do ser humano. Mas poder desenvolver esse exercício, de exercitar, olhar para a morte com, querida, ok, eu sei que você existe e eu sei que você pode chegar. O meu desencarne, ele vai acontecer. Eu penso assim, né? O meu desencarne, ele vai acontecer. E que ele possa vir da melhor maneira, né? Enfim, que fica para mim. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse poema? Beleza? Seguimos? Então vamos lá. Aí também A Despedida é lindinho também. Quando parecido, é lindinho demais o da Despedida. Durante uma terapia com um homem cuja jovem esposa morrera de parada cardíaca durante uma operação. É lindinho demais. Eu vou ler só o que eu sublinhei, tá? Como ele diz que através da tristeza por essa pessoa morta, prematuramente, nós impedimos o seu leve movimento, como se lhe tivesse acontecido uma injustiça. Assim, os mortos não ficam livres. Deve-se liberá-los para que possam ter a sua paz. Norminha, lembrei do dia que a nossa avó Júlia partiu, né? Que você estava lá junto com ela.
né? Então, é isso, né? E tem uma amiga minha também, que é aí do Rio Grande do Sul, que a mãezinha dela partiu durante a pandemia, mas não foi de Covid, graças a Deus, né? Ela teve outro destino, foi insuficiência respiratória, mas não foi com vírus. E a Sandra entendeu que enquanto ela estava ali, dando todo o suporte energético, cansando, e cansando, e cansando, com tanto suporte para a mãe, ela não conseguia permitir que a mãe fosse. Aí ela pediu uma constelação familiar, sabe para quem, Rejane? Para o Sérgio. Porque como a gente é muito amiga mesmo, né? Ela achou melhor não fazer comigo. Ela pediu o Sérgio, meu professor. E aí ela pediu a constelação para o Sérgio tinha acabado de perder o paizinho dele, então os dois ficaram muito emotivos, e ali na constelação ela conseguiu se libertar, e aí ela voltou ao hospital, segurou na mão da mãezinha dela e disse, mamãe, pode partir. Na mesma noite a mãe dela partiu. Ai, me arrepiei toda aqui agora. Então, assim, é esse poder olhar para a morte, né? Para essa partida que é inerente. Todos nós vamos passar por isso, né? Bom, aí aqui, chegamos no item da Cláudia Abreu, que é o penúltimo, que o último vem aperfeiçoamento, vem depois da relação de um casal. Norma? Abre o microfone. Abre o microfone. É só um comentário da música da... Oh, meu Deus, esqueço o nome dela. Se queres partir, ir embora. Ai, deixa, esquece. Mara Tecatuna, conhece, Mara? Fala exatamente sobre a morte. Muito, muito bacana essa música. Eu vou lembrar o nome dela. Coloca lá no grupo para a gente depois, do PAC 1. Olha, pessoas, não abandonem o PAC 1, viu? Vão ter recadinhos ali ainda. Bom, aí o item que a Cláudia pediu foi a relação tardia é como o pôr do sol. Nossa, eu achei tão bonito isso aqui. Um relacionamento também faz parte do processo geral da vida. Princípio, subida e descida. Para morrer e para a morte. Assim como o indivíduo se desprende da vida passo a passo e se orienta a algo que vem depois dela, quando chega a hora da descida, assim também é um relacionamento. Quando nos submetemos a esse movimento, essa relação tardia tem algo muito tranquilo. Ela tem um brilho e uma beleza próprios, assim como o pôr do sol. Num relacionamento, liberamos com o tempo o sonho inicial. Parece-me que o relacionamento alcança muito rapidamente o seu ponto culminante. O ponto culminante de um relacionamento é o nascimento do primeiro filho. Ó. O choro veio de novo aqui. É o nascimento do primeiro filho. Para esse ponto, tudo se dirige, e então fica nesse nível e torna a se declinar. Então, começa, vai num ápice, vai, e vem, e cai, e volta de novo, né? Os relacionamentos são assim. Assim é. Essa dinâmica tem a sua beleza própria, se nós submetermos a ela. Então, o que ele, no meu entender, né, o que ele fala aqui nesse final, é a gente poder se submeter a esses altos e baixos dos relacionamentos, né? Porque eles existem. É claro que vão existir relacionamentos em que fechou o ciclo, acabou, dali não sai mais caldinho nenhum, né? E aí é a hora da partida do relacionamento. Mas entender e se submeter que sim, ele vai ter caída, vai ter escorregão, mas ele vai conseguir levantar de novo, e assim vai indo, né? E aí nós terminamos o livro, vocês são guerreiras. Parabéns por ter ficado com a gente. Norma, seu microfone está aberto. O seu microfone está aberto. Fechou. Então, assim,
gratidão profunda, né, Mara? E, Mara, agradecemos muito a audiência. Tiveram dias que uma não pôde, outra também não pôde, mas ali a Claudinha falava, olha, eu não estou, mas eu assisto tudo, eu vejo tudo, estou achando muito interessante e tal. Então, assim, muita, muita, muita gratidão. Foi a minha primeira experiência assim. Eu já tinha feito workshop, fui professora, né? Com ensino médio, mas nunca com adultos. E aqui não foram aulas, foram debates, esclarecimentos, a partir do meu conhecimento do que o Bert Hellinger traz. E aí, nós vamos fazer agora um exercício sistêmico, ainda bem que a Norminha está com a gente, para ela, porque ela nunca participa de um exercício, né? Já fazendo um exercício sistêmico agora para despedir desse privilégio, né, que nós tivemos de ter podido ler esse livro quase inteiro. Não foi inteiro, né? Mas ele foi quase inteiro. Então, eu vou pedir que a gente fique na posição mais ereta que a gente conseguir. E aí, faça os 3 ciclos de respiração, puxando o ar pelo nariz, preenchendo os pulmões. De preferência, os braços soltos sobre a perna. Puxando fundo o ar, soltando. Imagina agora na sua frente o seu pai e a sua mãe. Imagina que cada um deles é um ser humano comum, cheio de falhas e cheio de erros. Olhe bem dentro dos olhos de cada um e lembre-se de que eles também foram crianças. E que dentro de cada um deles há uma criança ferida, há uma criança que também sofreu, há uma criança maltratada, há uma criança abandonada. Dentro de cada um deles. Talvez não. Mas toda criança carrega em si um sentimento de abandono, em algum momento da vida. Olhe dentro dos olhos de cada um deles e entenda e aceita que esses dois fazem parte do seu primeiro relacionamento. A começar da mãe, onde nós ficamos no máximo por 9 meses dentro do seu ventre. Respira fundo. Olha dentro dos olhos deles e repete internamente. Querida mãe, querido pai, a vida veio através de vocês dois. A minha criança sou eu quem cuido agora. Eu não vou esperar de vocês algo que agora, enquanto adulto, só eu posso dar. Gratidão, gratidão, gratidão. Você vira de costas para eles. Eles levantam as mãos, te abençoando. Abençoando o teu caminho. E você segue. Abençoada por eles, pelos avós, pelas avós, bisavós, tataravós, tetravós. Todos os que vieram antes. E que passaram pelo que passaram, para que nós estejamos hoje aqui, com a força e com a coragem que vem deles.
Gratidão, gratidão, gratidão. Quando estiverem prontas, podem abrir os olhos. Gratidão, gente. Bom demais estar com vocês, viu? Gostaria que cada uma dissesse uma última palavra que possa representar esses 8 encontros que nós tivemos, às segundas-feiras. 2 meses, né? Quem quer começar? Uma palavrinha Nossa, só. cara, gratidão, gratidão. Eu só tenho que agradecer a Carla, a Mara, a todas vocês. Muita gratidão. Aprendi muito com vocês. Estou muito aqui emocionada. Gratidão, Obrigada Regina. por fazer parte de todas vocês. Hoje, nosso último encontro, eu Sim, não quis aparecer, porque eu tô assim, um caquinho. Então, vocês vão até assustar comigo, tá? não te preocupa. Mas, gratidão. Você está com a gente, sempre. Grata. Rejane, Um beijo no coração de vocês. um beijo, amada. Até a próxima turma. Se Deus Rejane, quiser, estamos juntas. vamos sim. Eu digo a palavra oportunidade, porque às vezes a gente não para ler um livro, né? E eu tenho tantos livros que eu ainda não li, né? E assim foi uma oportunidade de, de ler este, e assim eu gostei dos áudios, pode continuar com eles em outros grupos, porque Tá bom. porque assim, dá para ouvir várias vezes e aquilo que eu não foi entendido na hora, a gente está mais concentrado, está mais na hora do grupo aqui, né? A gente está mais Sim, harmonizado, a gente lê e relê, né? Então, como eu gosto muito de sublinhar e de escrever e tal, então eu gostei, porque daí eu fui lá de novo no texto, mas eu não tinha entendido assim. Só sim, que tu leu exatamente, estava ali, mas parece que aquilo foi diferente. sim. Aí eu fui lá ali novamente. Então, os áudios é muito bom por causa disso, eu Tá gostei. bom, tá Então, bom. gratidão a todas e a oportunidade também, não só de ler o livro, mas de conhecer outras pessoas. Grata, Rejane. Gratidão. Gratidão. Na sequência, Dani, uma palavrinha. Eu vou juntar as duas. Gratidão pela oportunidade e porque juntas a gente, na troca, a gente se complementa, né? E traz um pouco de cada uma, a gente sai mais enriquecida. Então, gratidão a todas. E a oportunidade de estar aqui junto. Claudinha. A palavra que me veio foi ressignificação. Assim, eu acho que muitas coisas foram ressignificadas para mim. Tem sido nos últimos tempos, né? Como eu não acredito, eu já estava conversando com um amigo. Foi muita coincidência, eu falei, mas eu acho que já estou muito grandinha para acreditar em coincidência, né? Eu acho que não foram coincidências. Acho que o universo tem sido generoso comigo. Apesar de um momento muito tumultuado da minha vida, procuro ver esse lado positivo e eu acho que eu consegui ressignificar várias coisas aqui. Com vocês foi muito bom. Quando eu não estava presente, eu assisti depois os vídeos. Às vezes, segunda-feira era um dia corrido para mim, mas foi muito bom, muito interessante. Momentos assim, de muita aprendizagem. Certo, Claudinha. Gratidão também. Mara. Então, a palavra que me veio, assim, todas as palavras que foram faladas, elas me tocaram muito a alma, que é a oportunidade, que para mim também é uma oportunidade, né, de ter podido, assim,
ajudar em alguma coisa, assim, pelo um pouco, mais um pouco, que de repente, né, junto se soma. E gratidão, eu acho que, mas a palavra que me veio para mim individualmente é intensidade. Eu acho que nós tivemos todos os nossos encontros assim, alguma coisa não ficou do mesmo jeito, né? E a gente finalizando hoje, a gente sai de uma forma diferente, né? Porque a gente em algum momento ouviu o áudio, não deu para estar presente, mas ouviu o áudio, veio alguma coisa. Em outro momento que a gente estava presente, realizamos os exercícios sistêmicos, que eu acho que todos nós gostamos, né, gente? Apoiamos exercício sistêmico sempre, né, gente? Viu, dona Carol Torre? E é isso, é essa intensidade, porque mexe muito com o dentro, né? E quando a gente sente dar lugar exatamente a esse momento aqui, eu acho que a gente tem uma correria muito grande, cada uma de nós, durante o dia. E esse momento que a gente para, é como se falasse assim, opa, passa um filme, mas mesmo que passe um filme do nosso dia a dia, do que aquilo que ficou sem fazer, não sei o quê, a alma se aquieta, e a gente vai entrando, e o campo, a gente vai participando do campo de uma da outra, e isso tudo com muito respeito. Eu tenho, assim, gratidão pela Carol Torre, que, né, me deu essa oportunidade de poder estar junto, e a cada um de vocês que, logicamente, somaram a energia de vocês a cada encontro, né? Mesmo não estando presente, mas somaram de alguma forma, porque estavam presentes na alma, quando não estavam pensando assim, poxa, hoje teve aula que eu não fui. Então, de alguma forma, estavam presentes. Gratidão. E pela oportunidade, viu? Porque eu estou indo no Rio Grande do Sul qualquer dia, a Dani eu não sei de onde que é mesmo, a Cláudia acho que é de Brasília, eu faço um pacote só, é uma turnê. Gratidão. Grata, Mayra. Norma. Abre o microfone. Gente, o meu tempo foi muito curto nas lives, né? Eu tô com um cachorrinho aqui, ó. A Carla sabe a minha lida, então, para mim, ficou meio vago. Eu sou muito sincera nas coisas que eu falo, que eu sinto, né? Então, para mim, ficou ainda vago. Mas não quer dizer que não tenha sido bom. Foi bom, né? Só que eu queria ter participado mais. E teve até a live passada, eu nem participei, né? Então, eu preciso de mais lives para que eu possa até aceitar determinadas coisas. Né? A Carla sabe de todo o meu pensamento, de tudo, como eu penso, como eu ajo, né? Mas, de repente, estou precisando ressignificar mesmo, entendeu? Muita coisa. E o tempo foi muito pouco para mim, né? Inclusive, eu não sei, Carla, se é válida essa opinião que eu vou dar. 1 hora, eu acho muito pouco tempo, você não acha, não? Mas aí ninguém tem tempo, né? Entendeu? Então é isso, gente. Mas eu só quero agradecer também a participação e o convívio com todas, né? Ouvi, tirei minhas conclusões. Isso é que é bom, né? A gente tirar as conclusões, poder olhar também com o nosso olhar, né? Eu penso assim também. Mas foi bom, foi ótimo. Boa noite, muito obrigada. Quem quiser também vir a Brasília, a casa está aberta aqui, as portas estão abertas. E a casa dela é grande, tá? É A casa grande, dela é grande. A minha não, a minha só tem sofá da sala para oferecer. Rejane, vou te dar a palavra. Não esquece da foto, hein, Carla? Já fizemos, Regina, que você não tinha entrado, mas a Norma também não estava, a gente podia fazer outra foto, né? Então tá. Deixa eu só apesar fazer que um eu não tô na comentário dentro foto, da mas... fala da Norma,
que assim, a gente só vai conseguir aprofundar estudando, lendo, né? Ou assistindo, faz uma maratona lá nas lives do Libélula, Você Norminha. sabe que eu sou artista plástica, eu não consigo ler a arte, eu não estou conseguindo. Para mim, subir para o meu ateliê para pintar está sendo uma dificuldade. Eu sei. Estou brincando com Entendeu? você. Então, Mas à muita medida coisa que vaga. assim, Muita coisa vaga. à medida que você for conseguindo, enquanto você pinta uma tela, bota um fone no ouvido e ouve uma... Eu, no Libélula, tenho 217 lives, né? Sobre vários temas. Né? Bota um fone no ouvido, vai pintando um quadro, ou vai, enfim, né? Isso se você tiver o desejo, né? Se você não tiver o desejo, aí deixa assim mesmo. Tá bom? Gratidão demais. Bom, fala a Rejane e depois a Dani. Norminha, fiquei para a gente fazer. Ainda tem mais. Ainda tem a Rejane. Rejane está aqui, ó. Só, assim, em cima da fala da Norma, que talvez não em horário prolongar o estudo, porque realmente mais de 1 hora estuda, até 1 hora e meia ainda a gente não cansa muito, né? Mas, quem sabe, mais um encontro, né? Isso fica a dica para outros, né? Porque daí realmente a gente pode explorar mais, tal, né? E você fala o quê? Mais um encontro em cada capítulo? Isso, né? Ao invés de... né? Porque daí dá para explorar mais mesmo, né? Então, assim, mas em horário, eu acho que 1 hora tá legal, né? Até porque todo ou mundo até já 1 hora e meia. Geralmente, são de 1 a 1h30, 1 hora e meia, né? A gente fica 1 hora e meia normalmente, né? A norma é que sai cedo, mas a gente fica 1 hora e meia normalmente. Exatamente. Quer dizer, não é exatamente 1 hora. Mas ok, coloque então lá na avaliação. Eu acho que o tempo é pouco para todas falarem. Entendeu? Sim. Né? E aí, Norma, eu falei que vai ter um questionário de avaliação que eu estou pedindo para vocês, um feedback, né? E aí vem essas opiniões aí, talvez possa ser assim, ou de uma outra forma, porque essa é a primeira turma, né? Então, a gente tem muito que aprender, né, Mara? Mara foi assim, só braço direito, literalmente, porque eu sou canhota, né? Então, Mara foi... assim, ó, a ajudante, a pessoa que estava junto comigo, às vezes, nas minhas angústias, Mara ali, podendo me ouvir, podendo conversar. Gratidão, Marinha. Danizinha. Fala, mulher. Eu queria só lembrar, reforçar que, da mesma forma que você também sempre fala, né, Carla, não se esgota. Então... acho que a sensação que a gente tem que não está completo, assim, não está finalizado, né, o entendimento, porque não é uma coisa para se finalizar mesmo. Não. É só para reforçar isso. E também uma coisa para aceitar. Eu acho que para maturar, tem coisas que não fazem sentido. Para aceitar, Reja? Eu acho que é para se aceitar. Entendeu? E aí vai de cada um. Né? Eu acho que não é isso que a Dani quis dizer, não. Não? Não. O entendimento, acho que ele é mais complexo, né? Não é assim tão exato, né? O que a gente lê, a gente entende. Porque é muito mais... envolve muitas coisas. Então, acho que tem coisas que demoram para maturar, ou para fazer sentido, isso em qualquer área que você vai ler, é mais ou menos assim. Né? Existem várias possibilidades que você pode tirar dali. Aqui a gente tirou algumas, e se a gente continuar estudando junto, a gente vai tirar sempre alguma coisa que vai complementar a ideia que a gente já tinha antes, ou até vai trazer um contraponto para ajudar a entender. Então, eu acho que o estudo, de uma maneira geral, é assim, né? A gente... é uma espiral também. E uma coisa que eu queria falar também é que os exercícios sistêmicos, eles ajudam, porque a gente fica muito na cabeça, né? Muito mental aqui, quando a gente está lendo. E quando vai para o exercício, vem para o sentir. Então, isso só para... já deixa aqui minha... eu vou escrever depois também. Já esse pontinho da avaliação, né, Dani? Manter o exercício sistêmico. Isso é muito importante. É regra. Minha opinião. Isso. Grata, Dani. Cláudia. Cláudia quer falar? Sim, rapidamente, eu vou até colocar na avaliação,
Mas eu acho assim, eu gostei muito do formato do dia que você fez, que você apresentava todo o conteúdo e depois as pessoas comentavam. Eu acho que isso ajuda, inclusive, porque às vezes um comentário, assim, o conteúdo seguinte já está explicando, já está resolvendo algumas questões do comentário. Então, quando você apresenta todo o conteúdo, até porque você é muito didática, não fica chata a apresentação, eu acho que é bem interessante. Eu gostei, eu vou colocar na avaliação, mas já coloco aqui, eu acho que é interessante. Eu acho que fica mais claro, fica mais fácil para o entendimento. Você está dizendo, você ao invés de... conteúdo, e depois, aí as pessoas vão anotando, e de repente a própria, durante o conteúdo, uma dúvida que surgiu durante o conteúdo, o texto seguinte, o passo seguinte, já resolveu aquela dúvida, e ao final as pessoas comentam e tiram dúvidas. Eu gostei muito de uma ou duas apresentações que foram assim. Eu achei que rendeu mais, o tempo fica mais otimizado. Entendi. Ótimo, Cláudia. Eu só tenho que comentar o seguinte, que eu passei a pedir que vocês escolhessem, porque eu via que não dava para ler tudo. E aí, na angústia, né, eu falei, de repente a pessoa escolhe um tema que vai falar mais para ela, mas isso que você falou é o ideal mesmo, que era como era no início, né? Mas aí depois eu vi que eu tinha que ficar gravando tudo que não tinha sido presenciado aqui, vivenciado. Aí eu falei, gente, vamos então selecionar por itens. Agora, Boa noite, a ideia... gente. Beijo. Tchau, Narminha. Boa noite, beijo. Obrigada. Mas fica válido demais, a não ser que a gente aumente o tempo. A ideia é de aumentar o tempo para quê? Para que possa ser aprofundado mais. Ótimo. Está sendo ótimo ouvir de vocês já a avaliação. Mara. Microfone. Ah, tá. Não, é só assim, pegando um pouco do gancho da Dani, é porque o que ocorre um movimento na alma, né? A partir do momento que a gente está fazendo o estudo, algo ocorre dentro. Aí, nesse ocorrer dentro, então, assim, vai reverberando durante um dia, durante, às vezes, 3 dias, e aí a gente vem à memória, tipo assim, olha, eu li lá, tal, no dia da aula X, assim, 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 ou às vezes teve uma vivência que nos leva também a esse lugar, né? Então, não é, como a Dana disse, não é uma leitura mental, não é algo que ficou ali na mente e 2 e 2 é 4, não é bem assim, né? É um movimento de alma, e em movimento de alma, a gente não tem como calcular, a gente se entrega ao movimento da alma e deixa a coisa acontecer, né? Isso aí, que ótimo. Bom, então, aguardem os próximos informes para a próxima leitura sobre filhos e filhas na visão sistêmica. Está ficando bacana. Está ficando bacana, viu? São apostilas que aí eu vou estar disponibilizando por semana a apostila, e aí a gente, quem tiver tempo, lê, quem não tiver tempo, eu vou mandar tudo em PDF, e aí quem tiver tempo, lê, quem não tiver tempo, não lê. O ideal seria que a pessoa lesse, já trouxesse as suas dúvidas, né? Mas eu sei que o tempo de todo mundo é escasso, e eu sei mesmo, até eu, aposentada, né? Imagina, aposentada sem tempo. Eu não imaginei que aposentada ia ficar tão sem tempo. E aí aguardem os próximos informes, que a querida Mara vai estar entrando em contato com vocês. E querendo falar comigo, me chama ali no privado. O coração está sempre aberto. Tá bom? Querem fazer mais uma foto, Regina? Até Regina, breve, você... meninas. Regina, quer sair Oi? na foto? Não tenho condições. Então, pronto, a foto está pronta. Um beijo. Beijo Eu também. gigante. Tchau, tchau. Boa semana para todas. Tchau, não sumbam, por favor. Tchau. Tchau, tchau. Fê. Deixa eu parar a gravação. Parando. Mara, você fica um pouquinho? Eu não quero ir embora.